Salve, queridos amigos de experiências compartilhadas. Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Labanca, um grande constitucionalista, doutor em Direito Constitucional, pós-doutor também, um grande professor, reconhecidamente e merecidamente por muitos. E ele atua como procurador do Banco Central, salvo engano, desde 1998, inclusive. Já trabalhou, passou por muitas ondas, né, da Procuradoria do Banco Central. Hoje é chefe também na Procuradoria Regional do Banco Central da 5ª Região. Eu acho que vai dividir um pouco justamente sobre como é que se dá, ou qual é a importância, a atribuição do cargo do Procurador do Banco Central. Um concurso também que não tem desde 2013, né? Então, é importante, né, dentro dessa ótica hoje que nós estamos inseridos, da autonomia do Banco Central. Grande Alex, um abraço, meu irmão, tudo bom? Eu queria, inclusive, saudar aqui todos vocês, porque eu estava pesquisando um pouco mais sobre essa ideia do Banco Central, né? Sobre as discussões que hoje existem. E houve concurso do Procurador do Banco Central em 2013, né? 2013 houve o último concurso de Procurador do Banco Central. Nós também tivemos concurso em 2008, acho que foi 2008, o professor vai saber melhor, 2009, e também depois concurso em 2005 e 2002. Então foi 2002 e 98, né? 98, 2002, 2005, 2013 e agora estamos a 9 anos sem concurso, né? Então, acho que essa seria a ideia, só para situar também um pouco você. O professor entrou aqui, Professor, veja se chega agora. Eu enviei o convite para o senhor. Olha aí. Opa! Parece que eu estou aqui com a câmera invertida. Só um minutinho. Tranquilo, professor. Agora. Tudo bom, pessoal? Saiu aqui o pano de fundo aqui da minha casa, mas tudo bem. Como é que vocês estão? Querido professor Marcelo Labanca, grande felicidade. Tudo bom, Felipe? Felipe, tudo jóia? Rapaz, só você mesmo, viu, para me fazer uma live depois de tanto tempo já desacostumado. Mas é sempre bom revê-lo, sempre bom conversar com você. Deixa eu aumentar aqui o som para eu te ouvir melhor. Pronto. Sempre bom lhe rever. Você, eu lembro, foi um dos... Aliás, não só você, né? Mas a família inteira, né? Você e seus irmãos foram... Quem é professor, eu costumo dizer muito isso. O professor, ele vai se lembrando, né? Das experiências boas que ele teve ao longo da vida. Assim como a gente, quando é aluno, também se lembra de quem foram os nossos mestres. Eu me lembro quem foram os meus mestres na faculdade, aqueles que me impactaram. E eu me lembro também de muitos alunos que me impactaram, né? Me lembro bastante. E você, sua irmã, o seu irmão, vocês três têm um espaço reservado aí nessas minhas memórias de bons alunos. Muito bom estar aqui. Eu vou desabafar também, né? Tem pelo menos 10 mil ouvintes lá no JustPlay e também no Dodcast. E o professor Marcelo Labanca, ele literalmente foi aquele professor que, quando eu entrei na sala de aula, minha irmã falou: olha, se você ainda não gostou do curso de Direito, dê uma chance para Labanca. E foi justamente isso, né? Essa pessoa que é um grande ícone para todos nós, um grande constitucionalista, pessoa que entende muito, né, de competências lato sensu dos estados, do município, da União, e que trabalha numa atuação muito importante hoje, que era o Banco Central. Então, meu irmão, você, professor, é um grande exemplo para todos nós. Dani, obrigado, Felipe. Você, Tomás, falando de você, Joãozinho, e graças a Deus, você e professora Marília também, estou lembrado dela, são 2, 3 pessoas que na hora tocaram, a gente falou assim, não, agora eu sei que eu quero direito, eu vou escutá-lo. Muito legal ouvir isso. O professor, eu queria perguntar a você, inicialmente, né, sobre a atuação da Procuradoria do Banco Central. Eu sei que você trabalha hoje como procurador-chefe, né, na 5ª Região, também é isso? Ainda continua? Sim, eu sou o procurador regional da 5ª Região. Aqui o Banco Central, a Procuradoria do Banco Central, na verdade, ela não se divide especificamente em regiões, mas ela tem procuradorias regionais. Cada sede de TRF, você vai ter uma procuradoria regional. Mas não é bem na lógica de regiões. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui da 5ª Região. Nós temos a Procuradoria Regional aqui em Pernambuco,
Mas, ao mesmo tempo que a gente atua no tribunal, a gente também atua nos estados de Sergipe, de Alagoas, da Paraíba. Agora, no Ceará, já existe uma procuradoria no Ceará, a Procuradoria do Banco Central no estado do Ceará. Então, por exemplo, aqui a gente não trabalha com processos de primeiro grau do Ceará, mas, porque lá existem procuradores lotados com essa finalidade. Mas nós atuamos nesses processos do Ceará em segundo grau, quando eles chegam aqui no tribunal. E assim também ocorre por exemplo, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma sede de tribunal, regional. Então, lá existe a Procuradoria Regional do Banco Central no estado do Rio Grande do Sul, né? O procurador que chefia aquela procuradoria. Mas existe também uma Procuradoria do Banco Central no Paraná, em Curitiba. Não existe em Santa Catarina, mas existe em Curitiba. Então, eu acho que por conta das singularidades da carreira, né, e da necessidade de a gente atuar perante algumas demandas específicas, aí a Procuradoria do Banco Central ela foi se amoldando em relação a onde tinha, por exemplo, Paraná. Paraná tinha ainda tem, né, uma atuação muito forte. Eu me lembro que tinha muito, na parte do agro, de seguros agrícolas, muitas demandas em relação a crédito rural, né, financiamentos. Também tinha uma demanda muito forte em relação a câmbio, quando existia uma regulação maior, porque atualmente a regulação de câmbio ela vem em si, né, eu diria assim, se liberalizando, mas muitas operações de importação, o estado do Paraná era muito forte nisso, aí você tinha uma procuradoria específica ali para dar sustentação legal, não é, às atividades do Banco Central. Mas eu diria hoje que a Procuradoria do Banco Central, você tem a Procuradoria Geral, né, que fica lá no prédio do Banco Central em Brasília, 5 procuradorias regionais e algumas procuradorias nos estados. E aí você tem Paraná, você tem Minas Gerais, você tem Ceará, existia uma em Belém, mas acabou, né, por falta de demanda mesmo, né? Então, assim que hoje em dia a gente se organiza. Então, na prática, essa é a nossa realidade. Agora tem muita novidade vindo aí, viu, Felipe? Eu quero muita saber. novidade vindo por... Quero saber. Você entrou em 98, não foi isso, professor? Desculpa, interromper. Eu entrei em 98. Eu entrei em 98. Fiz esse concurso, eu tinha 22 anos de idade. Essa história eu vou contar, porque eu acho interessante. Essa história, eu fiz um concurso, eu era 10º período lá da faculdade, lá na Católica, né, de Pernambuco, e fiz esse concurso, mas sem nenhuma expectativa de passar, porque eu estava estudando para procuradorias, na verdade era isso, tinha a Procuradoria do Estado, então eu estava com aquele, né, procuradorias, e eu não tinha nenhuma esperança de passar nesse especificamente. Isso eu vou fazer porque é o seguinte, quando você está estudando para concurso, o que for edital, tipo assim, o que for de concurso, se não for algo muito diferente daquilo que tu trabalha, né, tem que fazer, né, tem que fazer, porque às vezes cai uma questão, às vezes é a tua prova, e às vezes você perde aquela oportunidade porque você, não vou fazer porque não estou estudando especificamente. Então, aí também isso é outra longa história, mas eu vou tentar resumir. Esse concurso eu passei fora das vagas. Eram 51 vagas, desculpa, eram 44 vagas. Eram 44 vagas. E eu passei no 51º lugar. Eu passei em 51. Eu passei em 51 e passei fora das vagas, né? E o que me fez entrar nas vagas foi um artigo científico que eu tinha publicado na época de estudante. Na época de estudante, eu era monitor de Direito Constitucional. Aí eu me lembro como se fosse hoje. O professor Virgílio de Sá Pereira, ele pediu para eu escrever um trabalho sobre medidas provisórias. Escrever não, ele pediu para eu dar uma aula sobre medidas provisórias. Aí eu dei a aula, fiz meus rabiscos, né? Depois eu fui entregar os livros na biblioteca. Chegando na biblioteca, eu vi na parede da biblioteca um cartaz, né? Concursos de artigos, Congresso de Direito Constitucional, né? Com Canotilho, com Marcelo Neves, grandes ícones de direito constitucional aqui em Recife, né? Eu disse, aí tinha lá, tema, medidas provisórias.
Aí eu disse, ué, eu tenho tudo escrito aqui, né? Tudo escrito. Por que não participar? Eu acabei de dar uma sobre isso. O concurso era sobre isso, o concurso sobre mídias provisórias. Aí eu participei e terminei ficando em 10º lugar nesse concurso, mas eles publicaram os 10 trabalhos, na verdade. Eu passei meio que em último lugar também nesse concurso de artigos, né? Porque aí tinha doutorandos, tinha profissionais, tinha participantes. Mas eles terminaram publicando todos os 10 trabalhos no livro do Congresso. E quando eles publicaram, o meu foi publicado também, evidentemente, né? E isso eu era 6º período da faculdade. Depois, quando eu me formei, eu passei nesse concurso muito pertinho. Sabe aquela sensação, Felipe, que você tem da trave, aquela sensação do quase, é a pior que tem, né? A sensação do quase é muito ruim. Porque é quando você vê, poxa, se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu tinha passado, né? Eram 44 vagas, eu passei em 51. E concurso público, você sabe como funciona, né? É tudo muito pertinho do outro, né? São centésimos, às vezes, que diferencia. E aí foi quando eu tinha aberto a prova de títulos, né? E eu sem título nenhum, pouquíssimos títulos, eu tinha acabado de me formar, tinha que advocacia de um mês de formato que eu tinha, né? Nessa época dos títulos, foi quando eu encontrei com Bruno Galindo no corredor da faculdade, professor Bruno Galindo, que hoje é professor. Aí ele disse, rapaz, Labanca, li um artigo seu, muito bom, tal. Aí, que artigo? O artigo foi publicado no livro de Congresso. Que livro? Disse, meu amor, me dê esse livro, cadê esse livro? Aí eu saí correndo. Eu nem tinha o livro, eu nem sabia que tinha sido publicado. Aí eu saí correndo atrás do livro e coloquei na prova de títulos, e aí isso fez com que eu terminasse entrando, né? Terminei passando. Eu passei em último lugar nesse concurso. Passei em 51, evidentemente, né? Mas eles chamaram até os 53. Eles chamaram até os 53. Mas eles chamaram porque, na verdade, as pessoas elas foram subindo na classificação na prova de títulos, né? Então, no final das contas, eu acho que foi isso. Se bem não me falha a memória, eu acho que chamaram 2 pessoas depois de mim que não assumiram, que não deu tempo. Porque, na verdade, antigamente você era chamado para fazer um curso de formação em Brasília, que era uma das etapas do concurso. Então, quem não fosse chamado para participar desse curso de formação não conseguia, né, tomar posse no cargo, né? Não conseguia. Mas, no final, terminou dando tudo certo, né? A gente fez esse curso de formação lá, de procuradores. Isso é um outro detalhe importante para quem está querendo, né, fazer esse concurso, porque você não entra pronto. Então, você vai sendo capacitado, né? Em qualquer empresa você vai aprendendo, né? Assim também como no Banco Central. Então, você é muito capacitado quando você entra. Isso é um detalhe importante do Banco Central, que me faz gostar muito da instituição. Eles investem muito no servidor, muito. Mestrado, doutorado, meu doutorado eu fiz, meu pós-doutorado, eu fiz um pós-doutorado subsidiado pela Procuradoria, peguei uma bolsa da CAPES também fui remunerado pela Procuradoria. Então eles incentivam muito, eles liberam para você fazer cursos, sem contar nos outros cursos que sempre aparecem, né? Com algumas atuações internacionais, na OCDE, no FMI, então você termina ajudando digamos assim, o complexo econômico de maneira geral através dessas participações. Mas eu estou falando muito, você não está falando nada. Diga aí. Não, professor, é porque eu estou maravilhado. Assim, é uma carreira que todo mundo, quando vai falar como é que eu estudo para procurador do Banco Central e qual a importância, eu também fico, às vezes, sem saber exatamente dizer com qual profundidade isso pede, porque é uma carreira com um pouco mais de 160 membros, me corrija se eu estou errado. Eu vi que o senhor passou no segundo concurso, foi isso? Eu vi que teve em 2002, 2005, eu fiz em 2013, foi o que eu fiz. Eu fiquei por uma questão na primeira fase. Foi? Eu fui esse cara. Não, houve outros concursos, né? Da década de 90, você teve aí alguns concursos também. Agora, depois que a coisa meio que se estruturou, porque antigamente o Banco Central, quando veio o RJU, chamado o antigo RJU, que na verdade não era regime jurídico, enfim, tem essa discussão se era regime jurídico único ou não, mas ele tinha um artigo que ele excluía o Banco Central dos estatutários, né? Então, eles eram seletistas. E tinham muitas, por conta dessa flexibilidade, existia a carreira, né, de Banco Central, ela era muito valorizada, tinha uma remuneração muito alta, tinha muitos benefícios, por conta dessa liberdade que existia pelo fato de serem seletistas.
Benefícios dos mais diversos. Desde você, por exemplo, ter um seguro-saúde com a possibilidade de você fazer o tratamento onde você quisesse fazer, até no exterior, com remuneração para acompanhante. Tipo assim, no passado você tinha essas coisas, né? Mas depois, quando virou estatutário, aí entrou, claro, todo mundo dentro da carreira do estatutário e começaram os concursos. Então, eu fiz esse concurso em 2002. 2002 foi exatamente quando eu me formei. Eu me formei em janeiro de 2002. E eu terminei tomando posse ali, eu acho que o curso de formação foi em abril. O curso de formação de procuradores. Mas a minha posse mesmo, acho que foi em julho, depois que, né, de toda a papelada e tal. Terminou sendo em julho. Mas, bem, para quem quiser fazer esse concurso, né, eu diria o seguinte, eu diria que o bom mesmo é você ter base. Se você tem base em constitucional, algumas disciplinas, elas são mais importantes. Base em constitucional, base em administrativo, base em processo civil, né? E, evidentemente, aquilo que atende mais a nós especificamente, regulatório também, econômico, regulatório, né, financeiro, mas eu acho que mais especificamente econômico e regulatório. Você saber que, na verdade, são braços de direito público, na verdade, né? Então, você ter um lastro bom em direito público é muito importante, sabe? Agora, o que eu tenho, a minha experiência vendo provas, você sabe, né, Felipe? Eu já fui concurseiro, digamos assim. Eu já fui também professor de cursinho, depois examinador de bancas, né? Já fiz já fiz muitas questões de provas de concurso, né? Dos mais diversos, desde agente de polícia até procurador, até, enfim, banca de oral da CESP-UNB, já fiz parte também. E o que eu pude perceber nesse tempo todo foi o seguinte, foi que muitas vezes quem contrata a comissão organizadora, contrata para poder atender a um tipo de perfil que está necessitando naquele momento. Então, se, por exemplo, a necessidade maior é do pessoal para o contencioso, eles vão carregar mais em processo. Se é mais para o consultivo, então eles vão carregar mais em aspectos de direito, talvez direito internacional, ou de direito econômico, ou direito regulatório, direito administrativo, principalmente, né? Porque muitas vezes a prova ela termina conduzindo isso. Uma questão, você pode estar sabendo muito sobre tudo, de repente cai uma questão específica de, sei lá, de licitações, você não estudou licitações porque você não gosta de licitações, porque você acha que licitações não é direito, porque tem o meme, né, a brincadeira que a turma fala sobre o médico, o ortopedista, né? Ele não é médico, ele é ortopedista, né? O pessoal tira essa brincadeira também com quem gosta de licitações e com licitações não é direito, né? Porque tem muita gente que lida com licitações que não é necessariamente formada em direito. Mas às vezes cai uma questão uma questão mais específica e por conta disso, porque você não teve essa visão um pouco generalista, você termina né, fugindo. Deixa eu contar aqui a minha experiência pessoal, para ilustrar o que eu estou dizendo, certo? Na minha prova, a questão que caiu, uma das questões escritas, né, foi para fazer uma peça processual de um caso concreto onde um servidor ele era acusado de ter furtado acho que um computador, algo do tipo, lá do Banco Central, algo do tipo, certo? Então, ele sofria um PAD e ele era demitido. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal entrava com ação, o Procurador da República entrava com ação por conta do crime de peculato. E o que aconteceu foi que na ação penal ele foi absolvido. Ele foi absolvido por insuficiência de provas. Então, esse servidor, ele tinha agora duas decisões do Estado. Ele tinha uma decisão do Judiciário, que o absolveu do crime, do fato, né? Que foi a subtração do equipamento público. E ele tinha uma outra decisão do Poder Executivo, não do Judiciário, mas do administrador público, que dizia que ele era culpado e, portanto, tinha demitido ele após regular defesa, né? Processo administrativo
com defesa. Então ele dizia o seguinte, o judiciário aqui me condenou, mas o judiciário me absolveu, mas o administrador ele me condenou. Então ele pegava a decisão judicial e ele entrava com a ação para reaver o cargo público dele. E nesse momento que ele entrava para poder reaver o cargo público, a gente tinha que funcionar como procurador defendendo, né, fazendo uma contestação. No caso era uma contestação, uma peça até relativamente simples, uma contestação. Bem, aí você tem dois caminhos. Um caminho simples de você apenas dizer que a regra que hoje em dia é uma regra legal, né, que a decisão em processo administrativo disciplinar, ela só vincula, ou melhor dizendo, a decisão na ação penal, ela só vincula o administrador em duas hipóteses, que é, primeira, a negativa de autoria, quando a sentença de absolvição ela diz que João não cometeu o crime, ela negou a autoria, absolveu porque não foi João que cometeu o crime. Ou na segunda hipótese, que é a inexistência da materialidade do delito. Do fato, né? Não, o computador não foi subtraído, o computador está lá ainda. Né? Como? Não houve a materialidade, por exemplo. Né? Então, nessas duas hipóteses, a sentença de absolvição ela vai vincular a decisão administrativa e, portanto, ele receberia o cargo dele de volta. Mas não foi o caso. Foi um caso de quê? Foi um caso de decisão de absolvição por insuficiência de provas. Então, aí é onde entra a questão da base, da formação de base. Formação de base é o quê? O juiz ele entendeu que as provas não eram suficientes, mas ele tem autonomia para fazer isso porque é um poder independente. O administrador entendeu que as provas eram suficientes. Ele também tem independência para fazer isso, porque, na verdade, os poderes eles são independentes. Então, você, chegando a uma questão simples de direito administrativo, simples, que é o quê? Não vincula porque foi absolvição por insuficiência de provas. Aí você dá o lastro com base no direito constitucional. Então, foi o que eu fiz nessa prova. Aí eu falei um pouco sobre a separação dos poderes, falei um pouco sobre por que os poderes eles precisam ser independentes, citei alguns livros que eu tinha lido, por exemplo, citei não só Montesquieu, mas o Tratado Geral sobre o Governo Civil de John Locke, ou seja, mostrei ao meu examinador que eu tinha algum conteúdo, que eu tinha alguma cultura, né, que eu tinha algo a mais, que não era simplesmente uma decoreba de um artigo de lei. Que eu sabia compreender a razão pela qual aquilo tinha que ser daquela forma, porque as coisas na vida elas têm uma razão, não é simplesmente preto no branco, você decora, tudo tem que ter, tudo tem um motivo por trás. Então, o que está por trás dessa construção doutrinária, legal, jurisprudencial, de que só vincula se for negativa de autoria ou inexistência da materialidade do delito. Está por trás, na verdade, é a separação dos poderes. É isso que está, são os princípios que estão por trás. Então, se você tem realmente uma boa base teórica, uma boa base de formação, claro que isso vai te levar um pouco mais à frente. Se você tem pouco tempo para poder, claro, se você tem pouco tempo para poder estudar para o concurso de procurador do Banco Central, você tem que focar em algumas matérias que eu acho que são as matérias que têm uma chance maior, né, de serem exigidas. Tipo assim, vamos lá, direito penal. A gente trabalha com direito penal pouco, trabalha, mas não trabalha pouco, porque a gente não é uma procuradoria penal. A gente trabalha com direito penal, sim. A gente trabalha com o que de direito penal? A gente trabalha muito com crimes de colarinho branco, crimes de concessão financeiro. A gente trabalha por que isso? Porque a gente tem que fazer comunicação ao Ministério Público, porque, na verdade, o Banco Central ele atua no poder regulatório, então ele fiscaliza e todas essas demandas, tudo que o Banco Central faz, o jurídico ele vai terminar o quê? Ele vai terminar também fazendo. Respaldando, né? Ele vai terminar fazendo, porque ele tem que verificar como é que está, se a atuação do administrador público ela está dentro da lei ou não está dentro da lei. O papel do jurídico, o papel de uma procuradoria é o papel de quê? É o papel da defesa dos interesses da autoridade monetária, né, que é o Banco Central, mas também tem um papel de defesa da, não vou dizer nem legalidade, eu vou dizer juridicidade, para poder orientar e dizer se o presidente do Banco Central ele está agindo ou não dentro da lei. Na verdade, qualquer jurídico de qualquer empresa faz isso. Estava conversando ontem, na verdade, de manhã, com um amigo meu que é advogado da Universidade Católica de Pernambuco. Ele está dizendo, não, eu dei um parecer desse jeito, tal, o administrador ele pode seguir ou não, tal. Porque o nome é parecer, é aquilo que me parece. É aquilo, claro, evidentemente,
tem alguns pareceres que são vinculativos, né? Mas é outra história para outro tema. Mas a atuação da Procuradoria do Banco Central, ela não é muito diferente da atuação de procuradorias. A noção da defesa do interesse público, a atuação processual em direito administrativo. Agora, claro, você vai ter matérias mais específicas. Matérias que caem mais, matérias que caem menos. Como a gente não é Ministério Público, a gente não vê tanto direito penal, mas vê um pouquinho, mas não vê tanto. Então, eu acho o seguinte, eu acho que focar mais naquilo que pode, sem, evidentemente, cochilar e deixar o resto, né? Mas eu acho que dá uma atençãozinha maior. Não é, quando eu digo focar, é procurar ter lastro, ganhar musculatura naquelas disciplinas. Porque você pode estar ali num oceano, mas o oceano ele tem profundidades diferentes. Então você tem água do mesmo jeito. Então você tem que abarcar tudo, mas você tem que ter em alguns assuntos mais profundidade, porque você tem que ser conhecido pela sua expertise em alguns temas a mais. Inclusive, nesse meu concurso do Banco Central que eu fiz, um dos critérios de desempate do edital era exatamente a maior nota em direito constitucional. Esse era um dos critérios de desempate. Então, se você tirou uma nota, se ficou empatado, aí tinha outros critérios, claridade e tal, mas um deles era a maior nota em direito constitucional. Então, as próprias bancas, elas podem estabelecer... Sim, elas podem estabelecer. Que possui maior profundidade. Eu acho arretado a banca, porque, veja, se o concurso fosse justo, o ideal é que o concurso refletisse a prática, para justamente, como você falou, preparar bons profissionais para a área que esteja mais carente na carreira. E aí, quando a gente vai conversando com os colegas, né, também que compõem a AGU, eles falam, poxa, seria tão bacana se as pessoas que entrassem, elas entrassem com essa ideia de como está a carreira hoje, ou melhor, quais são os desafios hoje. E aí, por exemplo, eu queria te perguntar, o que é que houve de alteração com a autonomia do Banco Central, que foi ali em 2019, que o Supremo recentemente foi chamado a falar sobre a constitucionalidade, e o que é que modificou, portanto, na atuação principalmente da Procuradoria, já que o Banco Central, de certo modo, ele se desvinculou um pouco. Tem um amigo meu que trabalha na Procuradoria Fazenda Nacional do Tesouro Direto, né? Ele fala, rapaz, a gente trabalha direto com o Tesouro, na Procuradoria. E o Banco Central, de certo modo, ele dá uma estabilidade à economia, mas ele não tem, de certo modo, melhor, ele desatrela um pouco mais de quem esteja no poder, né? Quando ele ganha autonomia de mandato, também de alguma responsabilidade. O que é que tu teria de discussão para somar sobre isso também, Felipe, no dia a dia? Deixa eu ser bem sincero aqui com você. Na prática, mudou muito pouca coisa para a Procuradoria. Mudou muito pouca coisa, porque, na verdade, o Banco Central, ele mesmo sem a lei da autonomia, ele sempre teve. Ele sempre foi considerado uma autoridade mais ou menos assim, independente, assim. Interferência política. Interferência política não havia, entendeu? Nunca houve, não que eu tenha conhecimento, entendeu? Eu tive um exemplo de interferência política o que aconteceu comigo foi um único, quando eu morava em Minas. E lá em Minas tinha alguns processos cabulosos, né? Contra algumas instituições financeiras lá, que depois foram decretadas de liquidação. E na época ligou um senador da República, muito influente, no governo da época, né? Eu estou falando aí dos anos aí de 99 e tal. Querendo interferir na nossa condução, no nosso processo, né? Porque, veja, o Banco Central ele atua, de que maneira ele atua? Ele atua, por exemplo, em processo de liquidação extrajudicial, ele decreta, ele controla o sistema financeiro, então ele faz atos de intervenção, ele faz atos de liquidação, e tudo isso a gente termina examinando. A gente examina a legalidade desses atos, a gente conduz também, veja só, uma vez decretada a liquidação, o síndico, enfim, o administrador, aquele que vai atuar no processo de liquidação, ele se desprende do Banco Central, ele passa a ser, né, uma figura absolutamente independente do banco. Mas, durante o processo de formatação disso, existem implicações jurídicas para os administradores. Então, os administradores, muitas vezes, eles são questionados, os atos de decretação são questionados, os atos que decretam a intervenção são judicializados, e aí o procuratório ele vai terminar interferindo nisso.
interfere também quando, por exemplo, tipo assim, eu estou falando em processos que podem desagradar poderosos, digamos assim, Sim. porque o tema agora é de que maneira a autonomia modificou a nossa atuação. Veja, casos, por exemplo, de quando a gente identifica uma gestão, aí você já vai para a questão criminal, uma gestão temerária ou uma gestão fraudulenta, que são tipos penais. Então, isso em tese, você vai fazer a comunicação, você vai, né, apurar se houve ou não a gestão, pelo menos indícios, e depois fazer a comunicação, tudo parte da gente. Claro que se o Ministério Público tiver conhecimento, ele pode, ele não depende da gente para fazer, mas a gente é quem está na linha de frente ali, verificando esse tipo, e fazendo esse tipo de controle. Então, a única vez que eu vi que houve uma tentativa de interferência foi nessa época, quando esse senador ligou querendo interferir. Mas muito pouca interferência, ou quase nenhuma. Deixa eu lhe contar uma história. Você sabe que o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda, o Procurador-Geral Federal... Vamos pegar agora os regionais. O Procurador Regional da Fazenda, por exemplo, eles podem ser de fora da carreira. Mas para você ser Procurador Regional do Banco Central, para você ser Procurador-Geral do Banco Central, tem que ser Procurador do Banco Central. Nossa. Então, isso é uma singularidade. Porque, por exemplo... vamos pegar o caso do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Adams. Não sei se você se lembra dele. Lembro. Adams. 2002. Ele é Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ele não era da carreira dele, não era um advogado público, digamos assim. Ele é um cara que, né, foi pinçado ali da iniciativa privada para exercer a função de advogado público, Procurador-Geral da Fazenda. Depois eu acho que ele foi ser advogado-geral da União, não tenho certeza. Mas, enfim... Ou ele era Procurador-Geral da Fazenda, foi ser Advogado-Geral da União. Eu posso estar confundindo agora, que minha memória, depois da Covid, ficou meio falha. Mas o que não ficou falha, o que é verdade, é que esses cargos eles podem ser exercidos por pessoas que não são da carreira. Mas para você ser do Banco Central, você tem que ser da carreira. Então, para a Procuradoria, a lei da autonomia, ela não mudou o nosso dia a dia de trabalho, tecnicamente, né? Claro, por óbvio, que quem for é a nova lei, então você tem que estar muito por dentro, mas do ponto de vista de nós nos sentirmos mais autônomos em função dessa autonomia, não, porque na prática mesmo, sempre houve muito respeito à atuação do servidor do Banco Central de maneira geral, né, do servidor. E nós, procuradores, também. Nunca houve que eu saiba, nenhum tipo de interferência, não. Essa é a minha opinião. Então, se tiver algum colega aí, me corrija se eu estiver equivocado, viu? Não, muda mais a questão do conceito, acho que talvez a gente estudar para concurso mesmo, ver a discussão que havia, né? Mas, pelo que eu entendi na prática, as demandas do dia a dia, elas não mudaram tanto na atuação do procurador, né? Ela continua... Veja, não por isso. Entendi. Não por isso. As demandas, eu acho o seguinte, eu acho que algumas demandas do Banco Central, veja só, tudo que é do Banco Central termina interferindo no procurador do Banco Central. Na prática é assim que funciona. Então, deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos falar agora de desterritorialização, certo? Desterritorialização. A Procuradoria do Banco Central, assim como, na verdade, outras procuradorias, elas estão num desafio muito grande de atuar de maneira desterritorializada. Então, antigamente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente só fazia processos de Pernambuco. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente pega processos e demandas de outras regionais de Brasília, por exemplo. Então, eles descentralizaram para a gente. Então, por exemplo, contra-razões, eles podem descentralizar do ponto de vista específico. Contra-razões a agravo do instrumento no STJ. Só quem faz agora é Pernambuco. Eles podem racionalizar isso, entenderam? Então, a gente, outro exemplo, execuções fiscais. A gente trabalha também com a execução fiscal. É curioso, porque nós somos uma procuradoria completa, né? Então, a gente trabalha também, a gente entra com a execução fiscal. A gente entra com a execução fiscal de dívida de natureza não tributária, porque as multas que o Banco Central aplica em matéria de câmbio, enfim, sistema financeiro, essas multas,
O camarada, ele tem uma propriedade no exterior, aí ele tem que fazer a declaração de que tem aquela propriedade numa data certa. Ele faz uma declaração, não é imposto de renda, é a declaração de bens e propriedade no exterior. Ele faz fora da data, tem uma multa do Banco Central. Uhum. Quem vai cobrar essa multa? Vai, certidão de dívida ativa, vai para o procuratório cobrar. Então, a gente trabalha também com execução. Então, quer fazer concurso do procurador do Banco Central? Tem que saber a lei de execuções fiscais. Não é só procurador da Fazenda, que é o seu caso. Então, veja que interessante. A procuradoria em si, ela começou a desterritorializar. Então, existem vários núcleos de procuradorias pelo Brasil que estão trabalhando com outras atividades, porque está tudo digital agora, né? Está tudo no remoto. Então, além disso, outros setores do Banco Central começaram também a desterritorializar. Então, vamos pegar o caso aqui da administração. Então, toda a parte de contratos, eventualmente, digamos, contratos de equipamentos, computador, por exemplo. Então, eles podem descentralizar para que a equipe administrativa de Recife faça isso. Quem é que vai ser o jurídico de Recife para poder analisar essas licitações? Seria eu, seremos nós aqui de Pernambuco. Tá entendendo? Então, a gente está atuando num processo de descentralização em dois campos. A gente recebe descentralização por meio da desterritorialização da própria Procuradoria, mas indiretamente a gente é acionado porque o Banco Central, se você for aqui no Banco Central, aqui em Recife, você vai ver, tem o Departamento de Organização do Sistema Financeiro Nacional, tem o Departamento de Processos que cuida de processos administrativos, ou seja, tem vários nichos, né? Tem o Departamento de Informática, que lida com a construção de fábrica de softwares para o sistema financeiro também. Então, isso acontece como uma espécie de organização de mão de obra. Então, quando eu digo não especificamente a lei da autonomia, claro, você tem que estar por dentro, mas quais são as novidades? São as novidades que vão modificando o sistema financeiro. São as novidades que exigem do Banco Central um esforço no desafio do seu poder regulatório, como, por exemplo, a disputa de mais ou menos regulação no âmbito dos bancos ou das fintechs, por exemplo. Então, a questão toda essa questão de inovação, de tecnologia vinculada ao sistema financeiro... Sandbox regulatório, né? O sandbox regulatório, exatamente. Isso tem sido um desafio grande para os procuradores do Banco, para o Banco Central e para os procuradores do Banco Central que terminam atuando nessa área. Se você ficar lotado, por exemplo, em alguma procuradoria do Rio de Janeiro, de São Paulo, dificilmente você vai ver algo do tipo. Aqui em Recife, a gente já trabalhou com isso. Pinga. Mas, em Brasília, ali você tem uma procuradoria especializada só para atuar com essas questões. Ficam vinculadas lá a uma Procuradoria-Geral Adjunta, especificamente em matéria consultiva. Então, eu acho que você tem que estar por dentro. Antenado, você tem que estar por dentro. Você não pode ser um alienado do que está acontecendo. Não pode ficar só estudando código de lei. Você tem que saber o que está acontecendo. Porque é o que está acontecendo que vai... Tipo assim, ninguém vai fazer uma prova para um marciano fazer para resolver os problemas de Marte. Toda prova de concurso, pelo menos, ela tem que ser algo que consiga verificar minimamente a tua habilidade em resolver problemas reais do cliente que contratou a banca examinadora, né? Que tem esses problemas. Então, quais são os problemas? Os problemas a gente pode ver. Se você pegar o valor econômico aqui e ler pelo menos as manchetes uma vez por dia, você vai ver quais são os problemas que exigem do Banco Central uma atuação. Você pode se inscrever no site do Banco Central e ficar recebendo pelo WhatsApp os informativos do Banco Central. Eles ficam mandando para você... A revista do Banco Central também, dos artigos jurídicos, né? Tem uma revista belíssima. Também tem a revista do Banco Central. Não é nem do Banco Central, é a revista da Procuradoria do Banco Central. É a revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, conduzida lá pela nossa colega Alessandra, muito competente, por sinal, e que tem dado uma excelente contribuição, publicando pareceres também, né? Muitos dos pareceres, eles são públicos, alguns eles têm restrições, evidentemente, alguns eles têm restrição de, como é o nome? Restrição de acesso por conta do sigilo. Seja por conta do... Oi? Por conta do dia a dia, geralmente, né? Algo que está... Exatamente. Você tem acesso a algum dado sigiloso, né? Seja por conta do sigilo da estratégia processual ou algo do tipo,
ou seja, por conta do sigilo próprio que envolve uma questão de dado sensível aqui, entendeu? Sim. Então, os cachorros estão latindo aqui porque minha filha acabou de pegar. Tranquilo, meu amigo. Tu controla eles aí, lá, por favor? Entendesse, Felipe? Então, se caminhando também por fim, não se preocupe, professor. Veja, uma coisa que eu fico muito curioso e que eu tenho a ideia da Procuradoria do Banco Central é imaginar hoje, se uma pessoa que chega, provavelmente ela vai para onde? Eu sei que tem cerca de 20 cargos vagos, salvo engano, foi isso que eu tinha pesquisado, né? E eu lembro que essa questão do fenômeno que você me diz, que é importante saber o fenômeno atual, em 2015, quando eu fui fazer o concurso de procurador da Fazenda, a prova oral, o cara me perguntou o que era Bitcoin em 2015. Ou seja, ninguém se falava em Bitcoin em 2015. Perguntou o que é o fenômeno da uberização. Rapaz, em 2015, o cara perguntou essa prova oral. Eu fiquei assim, né? Danado para sair com aquilo ali. Então, são alguns fenômenos. Sandbox regulatório estava numa prova de procurador do Distrito Federal no edital, né? Não foi cobrado, mas estava no edital o item. Pois é, criptomoeda, o cara tem que estar por dentro, né? Não dá para ir para uma prova de procurador do Banco Central sem saber o que é criptomoeda. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que quando você tem um bom lastro, por exemplo, em direito regulatório, porque tudo isso se baseia em direito regulatório. Então, se você tem um bom lastro de direito regulatório, porque as normas do Banco Central elas mudam muito rápido, cara. Elas mudam muito rápido. Então, você pode saber o que está hoje, mas amanhã vai mudar de novo. Então, o que é que é bom? É bom você saber se você tem a capacidade de interpretar e matar a charada e resolver e dar uma solução. Então, a sua habilidade de interpretar, a sua habilidade de convencer o teu examinador de que você é o cara pronto para aquela vaga, ela vai depender muito daquilo que tu tem de base, né? Dos conceitos, de como você vai aplicar a base. O direito regulatório ele está na base de tudo isso, né? Tem um ditado que dizem aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não sei se você conhece esse dito popular. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aí alguns dizem, aos mais inimigos ainda as resoluções do Banco Central, porque são muitas e mudam muito rapidamente. Então, é realmente uma necessidade, é uma máquina, um engenho de produção de normas regulatórias muito intensa, muito intensa. Então, não dá para você saber tudo sobre tudo. Agora, dá para você saber quais são as principais preocupações, o que é que está acontecendo, inclusive do ponto de vista de processo de regulação, de elaboração de leis, os criptoativos, os NFTs, ou seja, qual é o papel do Banco Central nisso, regulação de fintechs, por exemplo. Então, essa disputa de braço aí entre instituições financeiras tradicionais e fintechs, por exemplo, o Nubank, né? O Nubank ele é grande, né? Então muitos dizem, poxa, por que o Nubank ele se submete, ele tem menos interferência regulatória do que um Itaú? Se ele, né, não vou dizer que ele é tão grande, mas tu tá entendendo? Então aí todos esses desafios são desafios do administrador. Isso vai terminar batendo onde? Na gente, na Procuradoria. Mas de que maneira? Só para verificar legalidade ou juridicidade. A gente não pode agir em nome do administrador, a gente não pode dizer aumente o poder regulatório sobre fintechs, a gente não pode dizer isso. Mas, na hora que você tem uma demanda específica que exija a interpretação de uma norma regulatória, quem vai atuar dando a interpretação legal é o procurador do Banco Central. Não sei se eu esclareci aí muita coisa, mas totalmente. Eu acho que tem muito mais coisa para falar. Eu teria muito mais coisa para falar. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, tipo assim, o cara que passar hoje vai ficar lotado onde? Acho que foi isso que você perguntou, não foi? Quem passar hoje? Com o quê? Tem como ter uma noção? Não tem. Eu acho que não tem, assim... Normalmente, eles fazem antes da abertura, né? Então, eles fazem uma verificação das demandas, depois, claro, quem tiver interesse em ir para aquele setor deficitário pode ir, aí abrir uma vaga em tal canto e tal. Então, é muito mutável. Mas, do ponto de vista de lotação, assim, territorial, normalmente, as principais praças isso é histórico, né? Eu estou olhando para trás, não estou olhando para frente, não tenho nem informação sobre isso, por favor. Mas normalmente abre muitas vagas sempre em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. São
sempre as procuradorias que estão sempre, né, com mais, digamos assim, demanda. Agora, do ponto de vista do que você vai exercer dentro do Banco Central, cara, você pode migrar, né? Você pode migrar de regional, você pode estar trabalhando em Brasília, depois se você quiser trabalhar no Rio, você pode trabalhar no Rio, depois você pode... Enfim, você pode fazer o caminho que você quiser. Se você quiser fazer carreira... O procurador-geral hoje, Cristiano, ele é do meu concurso. Ele começou no Rio de Janeiro, depois ele disse, não, eu quero fazer carreira dentro do Banco Central, então eu vou para Brasília. Ele foi para Brasília, aí foi para uma procuradoria da área internacional, depois ele foi ser o procurador dessa procuradoria, depois ele foi nomeado como procurador-geral, uma figura extremamente competente, mas que ele seguiu um processo, ele fez uma carreira dentro do Banco Central. Então, hoje, na verdade, muito do Banco Central, eu acho que o Banco Central todo, não é a procuradoria, é o Banco Central em si, ele tem um programa de gestão de desempenho, né? É o PGD, o Programa de Gestão de Desempenho. E o decreto presidencial que estabeleceu a obrigatoriedade de retorno às atividades físicas, ele colocou de lado quem estava em PGD, ou seja, as instituições que estavam em PGD. Então, atualmente, toda a nossa atuação ela é metrificada, né? Então, isso faz com que a atividade presencial na estrutura física do Banco Central ela seja algo menos frequente do que é frequente você trabalhar na sua casa. Eu, por exemplo, aqui estou na minha casa. Isso aqui é meu método Pomodoro aqui, que não sei se dá para ver aí, que é meu piano, tá vendo? Meu método Pomodoro, estudo um pouquinho, despacho um processo, toco uma música aqui e tal. E a nossa demanda aumentou bastante. A nossa demanda de trabalho, né? É importante quando você trabalha em casa, isso já é outra questão, né? Mas você você ficar um pouco mais regrado para você não misturar a vida pessoal com vida profissional, o que é muito difícil fazer, eu confesso. Mas, às vezes eu vou na procuradoria de maneira não frequente, entendeu? Porque, de acordo com o PGD, o Plano de Gestão de Desempenho, a gente tem entregas. E as nossas entregas, elas são todas no sistema. Então, é tudo informatizado. Então, aí você passa no concurso, aí você vai ser lotado no Rio de Janeiro. Por exemplo, se hoje, que dia é hoje? 17, né? 16, 17, dia 16 de agosto. Se hoje tivesse que tomar posse um procurador do Banco Central, ele poderia optar por ficar trabalhando na sua casa e não na procuradoria. Caso ele quisesse ir para a procuradoria, na verdade não é bem uma opção dele, na verdade não é uma opção dele, é algo que é acordado entre a chefia e o servidor, né? Mas é como a gente tem aplicado hoje aqui. Então, eventuais demandas vão ter que ser resolvidas presencialmente, obviamente, né? Não é uma coisa que o cara pode, vou morar na China, trabalhar. Não é. Mas aquela rotina de quando eu tomei posse, de acordar de manhã, botar um paletó, uma gravata, ir para a procuradoria, né? Depois almoçar com o pessoal da procuradoria ali em algum restaurante ali perto, depois voltar. Tal. Essa rotina ela não existe mais. Depois da pandemia, ela não existe mais. O protocolo do Banco Central fechou, inclusive, a parte física do protocolo, né? Na verdade, tudo é eletrônico. Recebia as intimações. Eu lembro do senhor ir de bicicleta para a Católica. Olha, estou falando aqui em 2010. Ainda vou. Ainda vou. Se eu já ia de bicicleta, chegava ali com a mochila lá, e aí, daqui eu vou para a procuradoria, eu lembro, comecei com o senhor. Né? Hoje em dia, ainda vou, eu sou ciclista, né? Só que hoje em dia, acho que em 2010 a minha bicicleta não era elétrica, não. Hoje em dia é uma bicicleta mesmo, com pedal, né? Mas ela também tem um modo elétrico, né? Para dar uma desestressada. Mas isso é outra coisa que eu aprendi a me desestressar com o trânsito também, né? Comecei a ir pelas pontes da cidade, vendo um pouco a paisagem e não enfrentando que o trânsito, né? Principalmente ali, sair do Banco Central para a Católica. Eu saía da Procuradoria do Banco Central, na Rua da Aurora, para a Universidade Católica, onde eu dou aula. Tipo, ali não tem 1 quilômetro, né? Às vezes eu gastava 25 minutos
parado no trânsito. Eu disse, meu Deus do céu. Aí chegava sempre atrasado. Mas essa é a realidade hoje, né? Eu acho assim, é uma excelente carreira, a carreira de procurador do Banco Central. Você tem muitas oportunidades dentro da instituição, oportunidade de capacitação, tanto de fazer cursos, desde um curso de inglês que o Banco Central paga a empresa para você assistir a aula de inglês, né? Ou seja, ele está sempre capacitando os servidores, até uma capacitação internacional, como eu fiz meu pós-doutorado no exterior, na Itália. Pisa. Foi na Universidade de Pisa, lá na Toscana. Eu teria tido dificuldade se eu não tivesse ido com o meu salário de procurador, entendeu? Eu teria tido dificuldade. Eu fui com o meu salário, e fui com a Bolsa da CAPES, e por isso eu consegui levar minha família, né? A família, somos 5, eu, Georgia e 3 filhos. Foi uma experiência excelente. Meu doutorado também, eu comecei trabalhando e fazendo doutorado ao mesmo tempo, né? Mas não dei conta. Aí eu pedi uma licença e fiz doutorado em Recife, licenciado para fazer o doutorado. Então isso o Banco Central me proporcionou, porque é uma instituição de excelência. Os servidores do Banco Central, de maneira geral, eles são reconhecidos como sendo servidores de excelência. O concurso não é um concurso fácil, é um concurso difícil. O concurso de analista, né, do Banco Central. Esse concurso de procurador tem muito de concurso também. Eu vou ser sincero, não vou mentir. Tem muito de concurso. Porque, veja, esse concurso que eu fiz, eu passei muito jovem. Mas também, eu acho que eu tive sorte. Mas sorte, veja só, sorte também é a oportunidade que aparece na sua frente se você estiver preparado. Então, por exemplo, essa questão que eu mencionei, essa questão escrita, que eu falei sobre Montesquieu, Locke e tal, e que acho que eu fiquei com 9,5 nessa questão, na questão escrita. Era uma questão, veja só que interessante, esse caso, né, do peculato, do servidor e tal, é um caso que, na época que eu era estagiário da Procuradoria do Estado, eu fui estagiário da Procuradoria do Estado, lotado no quartel do DERB, quartel da Polícia Militar. Tinha um escritório fora da Procuradoria do Estado, do quartel, para poder fazer uma consultoria legal ao comandante do quartel em relação aos mandados de segurança que ele vivia recebendo contra os policiais que ele demitia. Então eu tinha visto muito dessa questão lá no quartel, no quartel do DEB, na Procuradoria do Estado. Eu fiz muitas informações em mandado de segurança que o PM, que era demitido, entrava com a ação, demitido por insuficiência de provas, entrava com a ação para poder recuperar o cargo de PM. Tá entendendo? Então, aquilo que caiu na minha prova, depois, né, é algo que eu já tinha visto, já tinha, né, lidado. Claro, da época que eu tinha sido estagiário lá no meu 5º período na polícia, vendo aquele caso, depois aí você vai, evolui, você tem outras leituras e tal. Mas tudo, Felipe, é um processo de construção. Tudo é uma linha que você vai colocando na tua vida, no teu currículo. Claro que vida não é currículo, mas eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz uma carreira ficando parado. Se você está em movimento, carreira é movimento, carreira parado, como é que você vai ficar? Como é que você vai correr ou fazer uma carreira sem se movimentar? Então, aquela minha experiência no estágio, ela foi determinante para que depois eu pudesse passar nesse concurso especificamente de procurador do Banco Central. Se eu não tivesse daquela experiência, de repente eu poderia ter passado em outro concurso, com alguma outra experiência. De repente eu poderia ser hoje, sei lá, defensor público, procurador da Fazenda, juiz federal, seja lá qual foi. Porque naquela época, no meu 10º período, o que era de concurso eu fazia. Eu parecesse, eu fazia. Concurso para qualquer coisa. Concurso para zelador de prédio, a assessor de presidente da República. Estou brincando, mas naquela fase eu fazia o que aparecia, porque eu estava estudando. No meu 10º período eu estava naquele momento assim, estudando, então eu disse, cara, eu tenho que fazer para poder. E outra coisa, você fazendo, você vai ganhando também experiência. Mas aí fica esse registro, né? O registro de que você está sempre em construção e aquilo que você vai hoje
fazer de entrega, aquilo que você vai gerar de entrega, não é algo que você construiu hoje. Na verdade, é um acumulado das tuas experiências, das tuas histórias de vida ou da tua carreira, né? Que você vai construindo linha a linha, vai colocando aí no teu currículo. Acho que é por aí. Ô, meu irmão. 24 anos como procurador do Banco Central, é isso? De exercício, não? Próximo ano é boda de prata. 24 anos. Eu tenho 47, né? Eu tenho 47 anos. Quando eu tomei posse, eu tinha 23. Tinha feito já 23. Mas quando eu fiz a prova, eu tinha 22, né? Então, bem jovem. Já foi mais de metade da sua vida no Procurador do Banco Central. Um professor de todos nós somos muito gratos a você. Muitas lições, muitos aprendizados, muitas motivações também por passar a realidade nua e crua como ela é, mas estimulando a gente a crescer nos estudos. Lembro muito bem também, quando eu estava na faculdade, que eu estava desesperado para tentar antecipar a faculdade, né? Fazer o regime extraordinário. Conversei com o senhor foi uma pessoa altamente simpática, altamente trazendo a situação assim para falar, Felipe, o que depender de mim, né? Eu vou estimular você a fazer o processo, né? E acho que a gente tem muito isso, Labanca, tenho muito carinho, todos nós, alunos seus. Quando você voltou aqui no meio da pandemia eu vou entrar nas lives, todo mundo tava assim, ó, feliz da vida, ainda bem que ele veio, né? O grande ícone. Teve a fase, né? A fase das lives, né? A fase. Mas foi legal, foi legal. Eu tô, na verdade, me redescobrindo também um pouco, né? Porque depois você passa muito tempo fazendo a mesma coisa, você tem que realmente se redescobrir, né? Então, para você buscar a tua entrega verdadeira, você tem que estar primeiro feliz com você mesmo, você tem que estar de bem, né? E ninguém é feliz fazendo apenas uma única coisa por obrigação, digamos assim, entendeu? Eu gosto muito de ser procurador, eu costumo dizer que eu sou um cara de sorte. Eu sempre quis ser, quando eu era aluno de Direito, né? Eu tinha um ídolo, né? Um professor ídolo, que era João Parente. Aí ele era procurador do Estado. E professor também. Então eu sempre quis ser procurador e professor. E eu terminei me transformando nisso, mas aí com o tempo você vai percebendo que você não é apenas, o que te define não é a tua profissão, né? E para que você exerça bem a tua profissão, você precisa ter outros inputs, você precisa estar bem, fazer coisas que você, né, que te agradem, que você gosta. Então, hoje, com 47 anos, né, passado aí tanto tempo, eu estou me redescobrindo também em outras coisas. Aprendi a tocar saxofone, por exemplo. Estou me ambientando aí nesse universo digital, que era algo que eu tinha muita resistência, mas que terminou encurtando uma série de caminhos para que eu pudesse exercer e receber um pouco de afeto. Porque eu pude, através do digital, reencontrar várias pessoas e manter outros contatos, desde amigos a colaborações, collabs, né? Como os jovens falam, collabs profissionais que antes de pesquisa, né? Daquele que eu gosto de pesquisar, né? Eu sou essencialmente um pesquisador mais na área de federalismo, que antes eu não tinha essa possibilidade. Então, eu tenho, por exemplo, hoje em dia, eu conheço e tenho um profundo carinho por pessoas que eu estudei por eles, né? E que esse estreitamento a partir dessa revolução tecnológica impulsionada, infelizmente, pela pandemia, infelizmente, né? Preciso dizer isso, né? A pandemia que matou aí várias pessoas, ela trouxe, tudo na vida tem uma consequência, né? Aliás, tem mais de uma consequência. Algumas consequências, elas não são ruins, algumas consequências elas são boas, né? De tudo que é ruim, essencialmente ruim, você pode tirar algo bom. E essa possibilidade de eu, por exemplo, fazer uma pesquisa no México, fazer uma pesquisa na Bélgica, com pessoas que antes eu apenas conhecia por letras pretas em papéis brancos, hoje em dia eu dou rostos a essas pessoas e eu converso com elas no Zoom,
Então, isso também foi um bom para mim, sabe? Porque isso faz com que você possa ir buscar outros caminhos e outras possibilidades dentro do exercício profissional, né? Porque você não é só aquilo que você faz há 20 anos ou 25 anos. Ô, meu irmão, é sempre uma grande felicidade. Eu vou retomar até aqui, vou agradecer publicamente. Quando estava falando sobre a docência, eu liguei para você, né, sobre a questão da vida acadêmica, e Labanca passou mais de 1h30 comigo no telefone, falando: Felipe, olha, eu falei assim, rapaz, esse é o mesmo professor ali, de 2010, que continua fazendo carreira, como você disse, carreira, né? Ou seja, agindo em movimento, atuando e sempre melhorando os outros. Então, eu tenho você, né? Platão diz que a gente tem que ter os heróis de estimação, né? Pronto, você é um daqueles heróis, aqueles referenciais da gente que tem na vida como Ô, meu amigo, professor. obrigado. Então, Você é muito gentil, obrigado. Valeu demais. meu amigo, eu queria Valeu. agradecer a você, então, a participação. Se você tiver alguma mensagem final aqui para os ouvintes, né, que estão aí também no Spotify, no Justplay Podcast, nos assistindo ou nos escutando também, por gentileza, fique à vontade. Não, primeiro eu queria... a mensagem, eu acho que é sempre se inspirar em pessoas que te façam bem, que te tragam bem, né? Eu acho que você faz um bom trabalho, viu, Felipe, em relação a isso. Você faz um bom trabalho em tocar as pessoas, tocar o coração das pessoas. Não só do ponto de vista jurídico, eu tenho percebido, tenho acompanhado, eu acho que isso é muito importante, cara, porque no mundo que a gente vive hoje, né, alguns dizem, não, as pessoas estão muito carentes. Não, as pessoas não estão carentes, as pessoas na verdade estão querendo, na verdade, valorizar aquilo que deve ser valorizado, que são os sentimentos bons, as coisas verdadeiras, né? Então, uma atenção é o mínimo, uma palavra de apoio, o se colocar próximo, eu acho que isso é muito importante. E é muito importante também para que a gente não apenas trabalhe com o direito sem perceber que o direito, na verdade, trata de gente, trata de pessoas. Então, na hora de que adianta você ser um bom profissional se você vai ser um grandíssimo, com todo o perdão da palavra, um FDP, para poder, né, utilizar a ciência que você aprendeu para que não seja para fazer o bem, entendeu? Porque, veja, o seu papel é muito importante nisso, cara. O seu papel é muito importante, porque você tem um conhecimento, ele foi um conhecimento construído cientificamente, e como é que você vai utilizar ele? Porque as pessoas elas podem utilizar isso, veja só, outros juristas, outros advogados, já utilizaram seus conhecimentos para poder construir o AI-5, redigir o AI-5, por exemplo. Ou o conhecimento dos engenheiros para construir câmara de gás. Entendeu? Então, eu costumo ter uma boa relação com o conhecimento a partir do momento que eu percebo que esse conhecimento ele não é para mim, né, não é para me ajudar, ele não serve a mim. Esse conhecimento ele deve servir ao outro. Então, isso que você falou, passou 1 hora, porque o conhecimento ele tem que servir a quem precisa dele. E esse alguém que precisa dele é um ser humano, é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ela precisa ser tratada como gente, não simplesmente como, né, um concurseiro ou um aluno sem uma história de vida por trás. Enfim. Então, eu acho que é isso. E agora, do ponto de vista... eu acho que é isso enquanto realização profissional. Eu acho que é isso. Porque quem estiver nos escutando agora, que tiver interesse em ter uma profissão, em fazer um concurso de procurador do Banco Central, tal, tem que pensar naquilo que vai ser de realização profissional. Você nunca vai ser realizado profissionalmente, eu acho muito difícil, se você pensar apenas no status do cargo ou no salário. Tem que pensar naquilo que você vai fazer de bom aos outros, porque você é muito mais do que você faz aos outros do que o que você é em si. Aliás, o que você é em si também é em muito o que você faz para as outras pessoas. Agora, do ponto de vista do concurso, porque aí são as etapas que você tem que fazer, né? Aí o conselho que eu daria a quem quer fazer o concurso para o Banco Central é realmente, primeiro, saber que quem vai elaborar a questão, pode até ser um procurador do Banco Central, mas muito provavelmente não vai ser. Pode até ser. A não ser na fase de banco oral, porque na verdade são as pessoas que são contratadas da própria empresa organizadora. O último, acho que foi o concurso procurador do Banco Central, eu fiz parte da banca.
mas eu fiz parte da banca da prova oral. Mas eu não fiz as questões escritas, entendeu? Então, o que ele vai fazer? Ele vai para o edital e ele vai tentar aprofundar questões, ele vai tentar pegar, ele vai atrás de fontes. Ele não é um procurador, pense assim, quem vai fazer isso não é um procurador do Banco Central. Então ele vai tentar imaginar o que é que o Banco Central precisa. E ele vai pegar isso de onde? Ele vai pegar isso de uma jurisprudência envolvendo uma ação contra o Banco Central. Ele vai pegar isso de uma revista da Procuradoria-Geral do Banco Central com algum artigo. Ele vai pegar isso de uma questão da notícia do jornal, do Valor Econômico. Então, aí você precisa ser esperto para poder, do ponto de vista do específico, você tá antenado, você não ser né, tá fora do jogo. Tocar uma música do forró, você não saber botar um passo para o lado, um passo para o outro. Ir para um baile de forró sem saber dançar forró não pode. Agora, saber dançar forró, você não precisa fazer pirueta, não. Muitas vezes você precisa da base, você precisa daquele, sabe aquele forrozinho antigo que o cara se movimenta, tá ali coladinho, de um lado para o outro tal, mas dança bem. Pronto. Então, por quê? Porque ele sabe os fundamentos. Ele sabe que quando joga o corpo para um lado, ele tem um centro gravitacional ali, joga o corpo para o outro lado, também tem outro centro gravitacional que ele vai dosando de um lado para o outro. Então, isso, os fundamentos, isso é muito importante. Essa aula que me deu foi meu professor de dança. Quando eu fui aprender a dançar forró, eu aprendi velho, aí ele disse, você precisa entender os fundamentos. Eu disse, sim, diga. Aí ele disse, olha, se você for para esse lado, você vai ver que você não pode ir para esse lado completamente, porque vai ter sempre um centro, um eixo gravitacional, que está aqui no centro do seu corpo. Tá? Ele deu uma explicação lá, pô, fez todo sentido. Aí eu comecei a lidar com esses fundamentos. Então, quando você tem os fundamentos, quando você tem lastro, então a coisa fica mais fácil para você pegar a pirueta, né? Que você faz, a pirueta ou o passo do dançarino. Então não adianta você saber o que é sandbox regulatório se você não tem uma boa base em direito regulatório. Não adianta você saber o que é criptomoedas se você não sabe nem nada sobre direito monetário, porque direito monetário é uma coisa, direito financeiro é outra. Então, se você nunca leu nada, não sabe nem o que é, então você tem que ter noções básicas para poder começar a ter lastro naquilo que vai ser amanhã o teu exercício profissional. Porque acredite, normas mudam e mudam muito rápido. E o bom profissional não vai ser aquele que sabe as leis de hoje decoradas, não. Vai ser serão aqueles que sabem interpretar e colocar em prática, dando soluções para problemas que são da vida humana, do administrador público. Ele precisa de solução. Quem vai dar é o procurador, muitas vezes quem dá é o procurador. Meu amigo, que lindo, viu? Muito obrigado, professor. Acho que eu fico muito contente, de verdade. E eu acho que quem escuta sempre tem um que sai tocado, sai com o coração assim um pouco apalpado por falar, poxa, esse cara também é uma grande referência para mim. E você é, para todos nós, viu? Valeu, Felipe. Manda um abraço forte para tua irmã, Dani. Ela passou aqui, também, ela mandou um beijo, João mandou um beijo, um abraço para você aqui. Foi? Também. Foi. Essa foi Tomás também, né? Tomás, que na época que ele foi meu aluno, eles namoravam, né? Acho que estão casados já, né? Estão casados já, não? Casado com 2 filhinhas, então. Pois é. Então, eu lembro bastante da família Duque. Top. Professor. Todos seus discípulos. Entenda seus discípulos. Valeu, querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado demais. Noite, então. Muito obrigado. Um abraço forte, pessoal. Agradeço o carinho, viu? Valeu, professor. Fica com Deus aí. Se cuida. Você também, meu irmão. Se cuide. Tchau, tchau. Tchau, tchau.